Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos responder outros exercícios das aplicações das derivadas aplicadas aos arcos trigonométricos. Vamos lá. Pronto, o exercício número 1 diz o seguinte: o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f de x igual ao arco seno de 2x no ponto em que x vale raiz de 2 sobre 4 é. Então ele quer o coeficiente angular. O coeficiente angular da reta tangente. Então para eu calcular o coeficiente angular, vou saber quanto equivale essa função. Ó. Eu tenho que encontrar o f'. O f' de x, e quando eu substituir o valor de x nessa minha derivada, eu encontro o coeficiente angular. Então vamos lá. Se observarmos, olha, temos uma função onde temos o arco seno de 2x, ou seja, é a função seno, a inversa da função seno. A função trigonométrica é seno. E aplicada a uma função composta, né? Não é x, é 2x. Então, é o arco seno de 2x. Então, para eu encontrar a derivada do arco seno, eu preciso conhecer quanto equivale cada derivada dessas funções, desses arcos, as inversas. Então, já existe uma tabela pronta, através das deduções matemáticas, que traz quanto equivale o valor dessa derivada do arco seno. Vou deixar para vocês aqui no final do vídeo. Então temos aqui, ó, o valor do arco seno, tá aqui, ó, é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então lembrando, se fosse só o arco seno de x, era x ao quadrado, mas como é uma função composta, então vou derivar em cima de u. Levando para lá, vou levar essa expressão, a derivada do arco seno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, ó, trazendo para cá. Então fica assim, ó, vou encontrar primeiro a derivada do arco seno, ó, do arco seno. Só que esse arco seno, ela é composta, então vou chamar de u. Então, pela regra da cadeia, utilizando a regra da cadeia, já que se trata de uma derivada composta, eu tenho que derivar a mais externa para depois fazer a derivada da mais interna. Quem é a derivada da interna? A interna é u, ó. U é quem? É 2x. Então, já posso aqui tirar a derivada de u, que eu posso chamar de u'. Então, u' vai ser quem? A derivada de 2x é 2. Agora sim, ó, a derivada do arco seno de u. A derivada do arco seno de u, como vimos, é 1 sobre raiz de 1 menos u. U ao quadrado, né? Quem é u ao quadrado? U ao quadrado, ó, o u aqui para mim é 2x. Então, ao quadrado, elevando ele ao quadrado, ó, colocando ao quadrado, vai ficar, colocando o u ao quadrado, que é da fórmula, vai ficar 4x ao quadrado. Pronto. 4x ao quadrado. Que multiplica pela regra da cadeia, é a mais externa, que é o arco seno, pela derivada de u. A derivada de u é 2. Então, aqui eu posso fazer essa multiplicação. Ó. O arco seno, a derivada do arco seno de 2x, né? 2x vai ficar, aqui é 2 vezes 1, 2 vezes 1 é 2. 2 dividido por raiz de 1 menos 4x ao quadrado. Pronto, isso aqui é o valor da derivada do arco seno. Agora, o que é que eu quero? Ó? Eu quero quanto equivale o valor dessa derivada de f de x quando x valer raiz de 2 sobre 4. Ó. Então, a derivada dessa função vai ficar f', substituindo agora, ó, o x por raiz de 2 sobre 4. Vai ficar 2, onde tem x, ó. Onde tem x, tá aqui, ó, que é o x ao quadrado.
Onde tem x, eu vou colocar o raiz de 2 sobre 4, que eu encontro o coeficiente angular dessa minha reta. Então, fica 2 dividido por raiz de 1 menos 4 vezes x. Quem é x que a gente está atribuindo o ponto? É raiz de 2 sobre 4. Raiz de 2 sobre 4. Elevado ao quadrado. Ó. Esse quadrado vem da fórmula. Daqui, ó, do quadrado. Agora é só manipulação algébrica. Vamos achar aqui, ó, quanto equivale f' de raiz de 2 sobre 4. Isso aqui vai ser igual a 2, tá aqui meu 2, dividido por raiz quadrada de 1 menos, aqui tem o 4 que está multiplicando, ó. O raiz de 2 ao quadrado, lembrando que quando eu tenho uma fração elevada ao expoente, o expoente vale tanto para o numerador como o denominador. Vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é o próprio 2. Ó. Agora 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Então fica 16. Aqui ó, dá para fazer uma simplificação. Vou simplificar logo. Ó. Aqui dá 4 vezes 2, dá 8. 8 dividido por 16, né? Dá para simplificar por 8. Ó. 8 por 8 dá 1. E 16 por 8 que dá 2. Então, esse valor aqui, 4 vezes 2 dividido por 16, simplificando dá 1 meio. Então, quanto é que vai ficar aqui? Ó? F' de raiz de 2 sobre 4 vai ser igual a 2 dividido por 1 sobre a raiz, aqui é a raiz quadrada de 1 menos 1 meio. Qual o valor de 1 menos 1 meio? Já colocar aqui, ó, vai ficar 2, 1 menos 1 meio é o próprio 1 meio, né? Tirando a metade, tem 1, tirando a metade, sobra a outra metade, raiz de meio. Pronto, esse é o valor do coeficiente angular, só que não temos aqui ó, nas alternativas. Como não temos nas alternativas, temos que fazer alguma manipulação aqui para poder chegar ao resultado. Ó. Aqui dá para fazer uma manipulação. Esse 2 que eu tenho aqui, eu tenho a raiz, lembrando que essa raiz aqui é completa, né? Ela é raiz do numerador e a raiz do denominador. Trazendo para cá, vai ficar como 2 sobre raiz de 1, ó, dividido por raiz de 2. Raiz de 1 dividido por raiz de 2. Agora, se a raiz de 1 é 1. Então, vai ficar 2 sobre 1 dividido por raiz de 2. Aqui é uma fração, a divisão de fração, onde eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Raiz de 2, invertendo, vai ficar raiz de 2 dividido por 1, que dá o próprio raiz de 2. Então, dá raiz de 2. Então, 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. E vamos olhar lá nas alternativas, ver se tem o 2 raiz de 2. Ó. 2 raiz de 2, a alternativa correta é letra C. Questão de número 2. Ó. Questão de número 2, temos se f de x igual a π ln do arco tangente de x, então f' de 1 vale quanto? Da mesma forma que fizemos no exercício anterior, temos que encontrar ó, o f de x, ó, o f' de x. Se eu quero calcular o f' de 1, então eu tenho que encontrar quanto equivale essa f' de x. Então, encontrando o f' de x, eu calculo qualquer valor, né? O f de 1, o f' de 1, o f' de 2, o f' de 3, qualquer valor que ele pedisse. Então, vamos ter que encontrar. Temos aqui ó, uma função composta, que temos um logaritmo natural, e temos também uma função inversa trigonométrica. Aqui temos o arco tangente, então é a função inversa da tangente, né, de x. Então, vamos ter que procurar. Aqui é uma função composta, ó.
temos aqui uma função composta. Por quê? Porque temos o ln de um arco tangente de x. Então, lembrando que esse π aqui é uma constante, então ele fica fora da função, ele está fora da função, ele não pertence nem ao ln e também ao arco tangente de x. O π está fora. Então, como é que fica? Primeiro passo, eu tenho que encontrar quanto é a derivada de ln. Como ela é composta, então fica ln, vou chamar de u. Mas quem é u? O u, para mim, nessa função, ele vai ser o arco tangente de x. Pronto, esse aqui é o u. Existe também a derivada já pronta, né, naquela minha tabela, desse arco tangente. Mas vamos se preocupar aqui primeiro com o ln de u. Qual é a derivada do logaritmo natural? A derivada do logaritmo natural é 1 sobre o que está dentro, é o u. Então, 1 sobre o arco tangente de x. Quem é o u? É 1 sobre a derivada do ln. A derivada do ln é u. Então, o u é quem? É o arco tangente de x. Então, fica 1 sobre o arco tangente de x. Isso utilizando a regra da cadeia, né? Que eu estou fazendo primeiro a derivada da mais externa, que é a derivada de fora, para depois fazer a derivada de dentro, né? Utilizando a regra da cadeia, já que se trata de uma derivada composta. Agora eu vou multiplicar por quem? A derivada de u. Quem é a derivada de u? Vou precisar daquela minha tabelazinha. A minha tabelazinha está aqui, ó, que eu deixei. Quanto equivale o arco tangente de u? Ou de x, né? Como ele colocou lá. O arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, essa é a derivada desse arco tangente. Então, a derivada de u é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Essa aqui é a derivada, já é tabelado, já temos ela na tabela. Ela tem como deduzir essa fórmula, mas o objetivo desse vídeo não é deduzir, é apenas encontrar quanto equivale a derivada de f de 1. Então, vamos lá. Então, se eu já sei quem é u, é só pegar aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Pronto. Agora, se eu já tenho esse valor, agora eu vou só juntar. Vou só juntar porque eu tenho um π aqui, ó. O π ficou fora, agora o π de dentro dessa minha função, vou trazendo ela aqui, já para encontrar o valor de f', aqui, ó, o f' de x, estou derivando toda essa minha função. Então, eu tenho o π. O π ele está multiplicando o 1 e está multiplicando 1. Vou fazer logo a multiplicação. π vezes 1 vezes 1. Vai dar o próprio π. Está aqui meu π. Dividido por arco tangente de x vezes 1 mais x ao quadrado. Então, fica a multiplicação, produto do arco tangente de x, o arco tangente de x, que multiplica o 1 mais o x ao quadrado. Pronto. Essa é a derivada da função f, dessa minha função. Ó. A função f de x, que ele deu, né? Como sendo πln do arco tangente de x, Então, a derivada dela é tudo isso aqui, ó. Agora, como eu já tenho o valor de f de x, como queríamos encontrar, é só aplicar o valor de 1 no x, que a gente encontra o f' de 1. Então, vamos lá. Aplicando, ó, o f' de 1 vai ser igual a quanto? Igual a π, onde tem x agora. Onde tem x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar o arco tangente de 1, o arco tangente de 1, que multiplica 1 mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, deixar ele mesmo, né? 1 ao quadrado. Pronto. Agora eu tenho que encontrar quanto equivale o arco tangente de 1. O arco tangente de 1 também já é tabelado. Então, vem lá da trigonometria. O arco, vou deixar aqui indicado para vocês. Ó. O arco tangente de 1, lá da trigonometria, ele corresponde a π sobre 4. Ó. Esse é o valor lá dentro da trigonometria. Eu aconselho
dá uma pesquisada, dá uma estudada de onde veio esse π sobre 4, que é o que vale ao arco tangente de 1. É só substituir, ó. Vou substituir agora. Onde tem o arco tangente de 1, eu vou colocar o π sobre 4. Então, o f' de 1, o f' de 1 é igual a π, aqui meu π, o arco tangente de 1, que é π sobre 4, tá aqui, ó, π sobre 4, que multiplica quem? 1 mais 1. 1 mais 1 é quem? É 2. Lembrando aqui que não é 2, é 4. Aqui, ó, que multiplica 2. Pronto, dá para dar uma simplificada aqui. Ó. O 2 simplifica com 4, que vai dar 2. Como é que ficou agora? Ficou o f' de 1, que é o que queremos encontrar, é igual a π sobre 2. Ó. Π sobre 2. Lembrando que é uma divisão de fração, eu tenho que repetir a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, fica 2 vezes π. Então, 2 vezes π. Eu tenho π em cima, tenho π embaixo, ó, dá para simplificar, corta π com π, então o resultado sobrou para mim apenas o 2. O f' de 1, o f' de 1 é igual a 2. Essa é a resposta desse exercício. Certo, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês em mais esses 2 exercícios. Bons estudos e até os próximos vídeos.